O Senhor me deu essa palavra para tratar nessa quinta. E tem dois detalhes importantes nesse texto que o pastor li que eu já quero destacar aos irmãos. No capítulo 20 do versículo 7, existe uma expressão, primeiro dia da semana, que isso dá a entender que a igreja ainda, naquela época, ou primeira época da igreja, ela guardava um dia da semana, e é exatamente o dia da semana que Jesus ressuscitou. Tá? Por isso eles estavam ceando naquele dia. E há uma importância nisso, porque eu vou pregar hoje? Sim. Por quê? Porque aquilo ali era um culto oficial, só feito de cristãos. Não se tratava de um público comum, mas de certa parte da igreja que estava lá quando Paulo ministrava e pregava a palavra. Tanto que é verdade que todos ceiavam. E Santa Ceia naquela primeira igreja, o indivíduo comum não participa. Que deveria, na verdade, seguir para as demais de hoje, né? Mas eu não vou entrar muito nesse mérito. E aí entra a questão de outra expressão, vencido pelo sono, o rapaz da janela que caiu e faleceu, e Paulo orou, e ele ressuscitou, que a questão desse moço ter desfalecido de sono e caído e ter tido esse acidente, não se dava ao fato de que ele estava muito cansado do trabalho, não. Se dava ao fato de que Paulo havia chegado ali, entre aqueles irmãos, e eles estavam tentando extrair do apóstolo tudo o que eles podiam sobre fé, porque sabiam que ele ia partir. Então tudo indica que já estavam em vigília. Então o moço estava lá insistindo, pelo seu cansaço físico, insistindo a ouvir Paulo até onde ele poderia, porque no dia seguinte Paulo ia partir. Esse desejo de ouvir a palavra de Deus, que não tem mais hoje aqui. Entendeu? Aí pergunta-se, o que mudou de lá para cá? O materialismo. Simplesmente isso. Há outras opções. Então os homens esqueceram de Jesus e da palavra. É assim que as coisas estão acontecendo aqui. Existe horário para o culto acabar? Diremos o seguinte, nós vamos dar a Deus um calendário ou um horário específico para ele atuar? Essa é a questão. Ali existia liberdade, como também desejo. E aquela reunião, com certeza, era muito diferente dessa que está aqui. Mas, em compensação, vocês vão entender por que a igreja chegou a esse ponto. Aonde ela não consegue mais ver milagres. Aonde ela não consegue mais enxergar sinais. A não ser espetáculo. Espetáculo tem muito. Mas um fato que Deus se confirme, isso tem pouco. Eu quero tocar num ponto com os irmãos, que até então, eu sei que até o dia de hoje funciona isso no catolicismo, que é uma junta onde todos se prontificam em autenticar milagres. Tá? Há muita coisa errada na igreja católica, e obviamente eu não quero também entrar nesse outro mérito. Mas, em compensação, existe uma junta lá especialista exatamente para dizer se o milagre realmente aconteceu ou não, ou se é invenção. Nós não teríamos esse critério aqui de sair realmente, fazer essa espécie de julgamento, que obviamente a gente nem tem autoridade para isso, mas nos preocupamos sim, de saber a origem e o autor desses movimentos e fenômenos, até mesmo espirituais, que acontecem dentro da igreja, porque hoje tem muita bizarrice, tem muita canalice, tem muita mentira, tem muita exploração, entendeu? E todos sabem aqui que gerou uma espécie até de instrumento de riqueza para a igreja. Tá? Ficar exatamente explorando esses ignorantes e aqueles que obviamente têm a crendice. Mas aquela igreja, voltando para o mérito dela, tudo era diferente por quê? Porque lá o alvo era Cristo. E o desejo era para ele, de se conhecê-lo e alcançá-lo. E esse rapaz, né, estava tentando levar ao máximo que ele conseguia das suas fraquezas e condição física para escutar aquela pregação da qual ele realmente desejava ouvir. E aí ele faleceu numa queda livre que ele teve lá. Paulo foi e orou por ele. Esse moço se levantou e eles voltaram de novo para o culto. E só terminaram quando foi amanhecer. E aí Paulo foi embora. Olha que só, que marca profunda dessa igreja. Que cenário, né? Que sinal maravilhoso para nós aqui, que estamos tão distantes disso. Mas eu queria só fazer essa observação aos irmãos,
Que não quer dizer que para você ser, né, ou ver um milagre de Deus, você tenha que dormir, tá? E cair de alguma janela. Não faça isso. Não queira repetir isso em casa, tá bom? A questão é que o coitado ali realmente aconteceu com ele caiu, mas, entendeu? Quando Jesus está presente no propósito, ele opera até mesmo em situações menores da nossa vida. Até mesmo aquelas que pregam isso, né? O acidente, que ninguém causou, mas aconteceu, e até isso ele sensibiliza para deixar alguma marca da sua graça ou de resposta de fé. E eu queria hoje entrar exatamente, a pedido do meu Senhor, nesse tema do que é o milagre. Primeiro aí, ler o texto de João 9, versículo 1 ao 3. Antes da gente ler esse texto, pastor, eu quero fazer essa observação. Como a gente define milagre, teologicamente? A participação de Deus em alguma ocorrência da vida humana, onde ele possa gerar algum fato, um acontecimento, que esteja fora do comum, que quebre os limites, ou isso, que esteja longe da capacidade do homem fazer. Então o milagre, ele traz essa definição. Só ele pode fazer. Agora, não mais o homem. A pergunta aqui realmente é essa. Poderia, então, Deus permitir que alguma coisa acontecesse na minha vida, na tua vida, ou alguém lá fora, que o colocasse, o homem, em algum tipo de limite para que Deus se manifestasse, se revelasse? Sim. Entendeu? A doença está nele, não por causa que alguém pecou. A doença está nele para que Deus tenha uma oportunidade de se manifestar. É diferente. Então poderia nesse momento agora definir que Deus ele possa permitir que alguns de nós realmente cheguem a algum tipo de limite, de alguma coisa que a gente não consiga resolver com força, com imposição ou materialidade? Sim. Que ali naquela causa, naquela situação, só ele possa agir? Sim. E qual o propósito aqui, pastor? Para deixar claro que o homem é miserável. Essa autossuficiência que está entre os homens aqui nesse mundo aqui, ela não existe, senhores. Não há suficiência no homem. Só nele, naquele que faz o milagre. Então nós temos que deixar muito claro para os irmãos que a qualquer momento a gente vai se deparar mesmo com alguma situação ou alguma ocorrência que não vá caber ou exigir isso, nossos esforços, porque todos se esgotaram. E ali, dali para frente, ou é ele ou acabou ali. É que nem a morte. Se ela chegou, se ela veio, e Deus tiver algum propósito de levantar essa pessoa e trazer ela de volta, ele não pode fazer? Ele pode, mas ele precisa ter um propósito. Ele precisa ter uma razão. Mas o fato é, o homem está debaixo de limites. Não há suficiência nele. Não há divindade nele. Então, meu Senhor quebrou ali entre os discípulos essa ideia de que muita tragédia acontece na vida do homem porque Deus está pesando a mão. Para o meu Senhor, muitas, é para que o poder dele se manifeste e pregue isso no homem. Certa incapacidade, impotência e miséria. O que vocês não querem enxergar em vocês, entendeu? Porque às vezes eu chego aqui na igreja e eu falo, irmãos, olha, dada a realidade e a situação de alguns aqui, eu não vejo um clamor. Eu não vejo um derramar. Pelo contrário, eu vejo uma segurança e me dá medo isso. Você está muito seguro de você. Quem te garantiu que você vai levantar amanhã? Quem te deu a garantia de que você vai conseguir atravessar a rua hoje e sobreviver? Quem te deu a garantia de que vai dar tudo certo para você? Eu não entendo esse tipo de coisa. Como que você se respalda só nisso? Num mero pensamento. Ou isso, numa coisa que você porta para a tua própria segurança. O dinheiro, a roupa, a inteligência, a formação, as amizades. Uma hora ou outra, nós vamos chegar nesse limite. Alguns aqui já viveram o suficiente para amadurecer isso. A vida tem limites. E é onde Deus entra na vida do homem, dando a ele uma oportunidade para se derramar, dando a ele uma oportunidade para compreender melhor esse Deus verdadeiro. Esse é o ponto. Você vem para a igreja para quê? Para buscar esse recurso que você não tem, o da graça, o da misericórdia, o da fé. Porque o que você tem não garante.
não garante o que você tem e o que eu tenho, não garante esta vida e o prolongamento dela, ou a permanência dela. Então vamos clamar, então vamos orar, vamos entender um pouquinho melhor essa fé, ao invés de se respaldar em si mesmo e na sua própria opinião ou pensamento. Ou isso, de que Deus esteja pesando a mão, as portas estejam fechadas, porque Ele se realiza quando a gente estiver triste. Desgraçado. Nós vamos pensar da forma como Jesus falou. Ele nasceu assim, porque agora eu vou orar e Deus vai revelar o milagre. É para que os propósitos de Deus se manifestem. É para que Deus seja engrandecido. Por isso precisa ser revelado e descoberto nele e não em nós.